Enquanto Trump fez um discurso, ao meu ver, corajoso e um discurso que o mundo esperava, né? Lembra-se quando teve o teste nuclear? Eu falei, os Estados Unidos precisam reagir. No outro dia teve uma reunião de emergência lá da Comissão de Segurança da ONU. A representante lá americana falou que o Kim implorava por uma guerra, a Coreia do Norte implorava por uma guerra, e agora o presidente foi mais duro. Mas o nosso presidente falou de amenidades. E quando não falou de amenidades, acabou falando uma grande bobagem, e eu vou dizer para você por quê. Michel Temer discursou na abertura dessa Assembleia Geral da ONU. É uma tradição. O presidente brasileiro abriu o evento. Fez um discurso diplomático, falou de sustentabilidade, guerra na Síria, Venezuela, e pulou a parte dos problemas políticos do Brasil, corrupção, essa coisa toda. Claro que ele não ia falar, já era esperado, né? Ou ele ia falar o quê? Eu sou investigado. Ei, pessoal da ONU, eu sou investigado aqui, ó, tem mais uma denúncia contra mim. Não ia dizer isso, né? Temer virou o primeiro presidente denunciado da história do país e não quis passar esse mico. Vamos soltar o vídeo aqui do presidente, Reginaldo. O Brasil, senhoras e senhores, orgulha-se de ter a maior cobertura de florestas tropicais do planeta. O desmatamento é questão que nos preocupa, especialmente na Amazônia. Nessa questão, temos concentrado atenção e recursos, pois trago a boa notícia de que os primeiros dados disponíveis para o último ano já indicam a diminuição de mais de 20% do desmatamento naquela região. Retomamos o bom caminho e nesse caminho persistiremos. Em outro momento ele fala do desarmamento nuclear. Eu terei a honra de assinar amanhã o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. O Brasil esteve entre os artífices do tratado. Será um momento histórico. Reiteramos nosso chamado a que as potências nucleares assumam compromissos adicionais de desarmamento. O Brasil manifesta-se com a autoridade de quem, dominando a tecnologia nuclear, abriu mão voluntariamente de possuir armas nucleares. Bom, gente, já eu vou falar aqui de uma outra bobagem que o presidente falou, mas eu quero fazer duas colocações e passar para vocês comentarem também. Primeiro, abrir mão de armas nucleares. Parece tudo muito bonito, né? Um discurso politicamente correto, lindo. O Brasil abriu mão das armas nucleares. Bom, cara pálido, do Brasil, primeiro que não está vivendo, não está no meio de um massacre. Você imagina se Israel, por exemplo, abrir mão de arma nuclear? Né? Até eu estive lá recentemente, eu ouvi as pessoas dizendo assim, olha, dizem que a gente tem arma nuclear aqui, eu nunca vi, mas eu espero que a gente tenha, porque a gente está cercado de inimigo de todo lado. Você imagina, por exemplo, se fosse lá assinado um tratado, né? Vamos colocar lá o pessoal que representa o Estado palestino, né? A autoridade palestina, não é nem Estado, né? Autoridade palestina, Israel, Estados Unidos, todo mundo assina, todo mundo abre mão de tudo. Quem é que vai respeitar isso? Só os países democráticos. Ou vocês acham que ditaduras vão respeitar um negócio desse? É uma coisa assim de uma... Eu não sei se é infantilidade, se é para jogar para o politicamente correto, mas só há um controle dessas loucuras de ditadores, de terroristas, um controle nem tão grande quanto a gente precisaria, porque há países democráticos que estão armados e dizendo, olha, se você vier, a gente devolve. Se você vier, a gente devolve. É assim que, inclusive, Israel se posiciona, porque muitas vezes, alguns países em que não há um acordo, um tratado de paz, mas há mais ou menos um acordo, quando, por exemplo, eles erram um míssil. Ai, olha, errou o míssil, caiu bem aqui em Israel. Aí Israel fala, desculpa, tá desculpado, mas manda outro míssil. Porque é assim que eles conseguem segurar a gana de terroristas, ditaduras, assassinos. Vamos lá, não sei o que vocês acham disso, Tonholi. Eu tenho talvez em geopolítica, o dado mais importante para você ver que o blá 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 não dá certo, aconteceu em 1957 na cidade canadense de Pugwash, as chamadas conferências Pugwash. Que, olha, sentaram na mesma mesa o filósofo inglês o Bertrand Russell e o famoso Albert Einstein. O Albert Einstein com peso na consciência, porque se não fosse ele, não teria
tido a bomba nuclear, né? E eles discutiram muito Hiroshima e Nagasaki. O que aconteceu? Blá, 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 blá. Não deu em nada. Imagine Einstein e Bertrand Russell na mesma mesa, 1957. O cara que fez essas conferências só foi ganhar em 1995 um prêmio Nobel da Paz por ter organizado. Não influenciou em nada. Já se fez em 57. Agora, pra mim, psychobabble, como dizem os gringos, vulgo, blá, blá, blá. Não quer dizer nada. Isso que o Temer falou e nada, pra mim é a mesma coisa, Felipe Moura, Brasil. Cláudio Tonholi, é bom lembrar que o Temer disse: não há escolha a não ser destruir a Coreia do Norte, vírgula, se tivermos de nos defender e defender nossos aliados. Trump. Eu falei Temer pensando no Trump. Ele não tá com essa bola toda. Pois é, porque os dois começam com T, a gente troca na hora. Então foi o Trump. Obviamente, a imprensa destacou a primeira parte da frase, que chama mais atenção: não há escolha a não ser destruir a Coreia do Norte. Parece que o Temer vai jogar uma bomba na Coreia do Norte amanhã, mas a frase continua, que é: se tivermos de nos defender e defender nossos aliados. Evidentemente, os Estados Unidos é uma democracia, não é uma ditadura como a Coreia do Norte, não está interessado em sair tacando bomba em países que não tem nada a ver com a história, né? Então, o Michel Temer, é muito fácil para ele ter uma posição como essa que ele disse, abre aspas, sabe que a posição do Brasil é sempre uma posição de conversa, de diplomacia, de solução diplomática, fecha aspas. Isso quando ele foi questionado sobre a declaração do Trump com a ameaça de destruir a Coreia do Norte. É muito fácil falar isso porque ninguém ameaça o Brasil. Ninguém está ameaçando de jogar uma bomba no Brasil, felizmente, né? Esse é o lado bom de não ter tanta importância assim no cenário mundial, de não ser tão influente assim. Ninguém está ameaçando a gente. Então ele tem essa postura e, que eu saiba, no Brasil já são proibidas as armas nucleares. O Temer está só fazendo uma pose lá, uma afetação de bom mocismo, que é muito parecido, né, Joyce, com a política de desarmamento. Exatamente. Então que você desarma, que a população civil, vamos todo mundo nos desarmar, olha só, vamos construir a paz, assim. Só que os bandidos, evidentemente, não vão se desarmar, assim como os ditadores não vão se desarmar. E, evidentemente, as democracias, os países civilizados precisam encontrar maneiras de evitar que ditadores cheguem ao poder e que, se cheguem, usem as suas armas contra eles.